Voltamos com a série de entrevistas das eleições 2020 nesta semana com os candidatos a vice-prefeito da cidade. Quem está agora aqui conosco é o candidato Cacá Machado, ele é do PSL, vice do candidato a prefeito Gedson Merizio do PSB. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite. Continua aqui conosco a apresentadora do Jornal Guarapari, Priscila Anderson. Boa noite, Priscila. Boa noite, Cecília. Lembrando que o telespectador pode enviar sugestões e perguntas para o WhatsApp da redação 998664477, repetindo 998664477. Boa noite, candidato. Boa noite, Cecília. Muito bem. O candidato agora tem 2 minutos para fazer a sua apresentação inicial aos seus telespectadores, aos seus eleitores, começando agora. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer à TV Guarapari por criar esse programa novo, né, de apresentar os vices, né? Muito obrigado por isso. E queria dizer a vocês que meu nome é Carlos Alberto Machado, eu sou morador de Guarapari, do bairro São José. Eu sou casado, pai de 3 filhos, sou formado em administração de empresas e tenho pós-graduação em gestão. Eu atuo na área de propaganda médica, né? Trabalhei muito tempo, 25 anos numa multinacional, e hoje eu dou aula de jiu-jitsu e de muay thai. Eu amo esporte e sou morador do bairro São José, como que eu disse, e tenho orgulho de falar que um dos primeiros moradores do bairro São José foi meu avô, o Zezinho Machado, José Machado, saudoso José Machado. E é interessante que a gente tem uma história no bairro, que a primeira escola do bairro, o terreno foi doado por ele. Então eu tenho um grande carinho pelo bairro São José. Todo domingo eu faço questão de visitar minha mãe, de almoçar com ela e rever meus amigos. É isso. Muito bem, candidato, vamos então iniciar as perguntas feitas pela nossa produção. A primeira delas fala que o plano de governo de vocês foi elaborado com a metodologia baseada em lives e reuniões com diferentes segmentos organizados do município. Qual foi a principal reivindicação? A principal reivindicação da população é a saúde de Guarapari. Eles reclamam que a saúde de Guarapari passa por um momento crítico. Então nós fizemos essas lives, né, e discutimos qual a melhor solução para que podemos dar continuidade, melhorar esse problema que Guarapari sofre tanto, que é a saúde de Guarapari. Além da saúde, qual que é a principal reivindicação do povo? É saúde e geração de emprego. As principais reclamação dos municípios a falta de emprego e a saúde de Guarapari. Candidato, vocês preveem uma melhoria no salário dos professores, além de instituir uma política de bônus de desempenho e mérito. Isso seria apenas para os professores ou para todos os servidores públicos? Veja bem, a transformação das pessoas passam pelos professores. Eu acho que todo mundo, qualquer profissão, o primeiro contato que tem que ter os professores. E eles têm que ter essa valorização, né? Não só salarial, que é importante, mas hoje a principal reivindicação dos professores são infraestrutura para trabalho, condições viáveis de trabalho, você tem condições de um plano de carreira. Então isso tudo você consegue dar uma melhoria para os professores. Salário, acredito que é importante sim, mas você dá estrutura, vai muito mais além. Hoje os professores precisam principalmente de psicólogos também, os professores precisam de psicólogos, fonoaudiólogos também, porque a pressão que os professores sofrem nas salas de aulas é muito grande. Ainda falando nesse setor de escolas, né? Outro ponto que chamou a atenção é quando vocês falam em dar autonomia financeira para as escolas. O que vocês querem dizer com isso? Com esse novo projeto que está sendo aprovado na Câmara, as eleições democráticas, né, nas escolas, escolher os diretores, os coordenadores, eles vão ter essa autonomia. Porque hoje, esse método antigo, né, os diretores, eles são cargos comissionados. Então, eles são presos à administração. Quando você tem uma eleição
e os pais dos alunos escolhem os diretores, eles têm autonomia, eles criam autonomia. Eu vou te dar um exemplo bem fácil aqui. Uma lâmpada na escola queimou, ok? Nesse método que tem hoje, você tem que esperar a prefeitura vir trocar. Já na gestão, essa gestão que o diretor é escolhido pelos pais, né? Ele mesmo pode fazer essa gestão. Mas, ele candidato, pode comprar. como garantir transparência nesse processo? Porque esse dinheiro é um dinheiro público, né, dos cofres públicos municipais. E como garantir transparência e fiscalização em cima disso? Prestação de conta, né? Todos eles vão ter que prestar contas no final do período, né? No final do período eleitoral, no final do período da administração deles. Isso vai ser cobrado. Isso tem que ser cobrado. Sim, tem dúvida, serão cobrados por isso. No plano de governo, desculpa, Cecília, ainda sobre esse setor, no plano de governo de vocês, tem ideias muito fundamentadas em relação à educação. Uma delas, e até inusitada, é que vocês são o único a propor a implantar escolas noturnas e atividades na época do verão, além de utilizar os espaços escolares pela comunidade nos finais de semana e feriado. Como seria isso? Haverá profissionais para essas demandas extras? Sim, no nosso plano de governo, nós estamos prevendo todas essas ações. Porque você fazer uma gestão, você tendo uma gestão, você tendo uma política séria e com gestão, você consegue esses investimentos nesses professores, esses profissionais. Você consegue fazer esses profissionais atuarem nessa área. Mas o que seria essa escola noturna? Seria para crianças? Seria durante o período da noite mesmo? Ou na madrugada? Eu não entendi. Essa escola noturna é um projeto que, no verão principalmente, os pais trabalham muito, né? Então a gente tem essa preocupação com os filhos, né? Que às vezes não tem lugar para deixar. Então a gente vamos tentar implantar essa escola noturna para que as mães estejam a tranquilidade, possam trabalhar e ter as tranquilidades que os seus filhos estejam no lugar seguro. Mas aí seria escola em tempo integral e além disso o noturno, porque ou então as crianças ficariam um turno e também à noite? Não, um turno e também à noite. E aí seria só no verão? A princípio, sim. Um dos problemas ainda na educação que vocês apontam, que a chapa de vocês aponta, é sobre o sucateamento do transporte escolar. E aí, para a solução disso, o plano de governo de vocês aponta implementar o passe livre para estudantes. Hoje, os estudantes pagam meia na passagem de ônibus do transporte coletivo aqui em Guarapari. E aí, como é que seria esse passe livre para estudantes? Todos os estudantes ou só da rede pública? Como é que seria isso? A princípio, a gente tem que priorizar a rede pública, né? E depois a gente poderia estender as privadas também. Mas, a início, as redes públicas, porque já que os transportes são sucateados, os alunos têm que ter uma acessibilidade às escolas. Então, a primeira proposta seria essa. Uma outra proposta de vocês, que foi bastante inusitada também, é sobre um hospital 24 horas para animais. Como é que seria isso? Como é que funcionaria isso? A gente criaria parcerias com veterinários para a gente ter a possibilidade de manter um hospital 24 horas. Né? Poderia ser através de parcerias, né? Mas ainda não está definido? Veja bem, nós temos essa programação no nosso governo. Mas a gente tem que sentar e analisar a viabilidade disso, porque nós temos que ter parcerias com clínicas veterinárias, né? Hoje a gente tem um grande parceiro que é o Dr. Fábio, que ele já se dispôs a estar nos ajudando nesse projeto. Vocês falam também sobre, o plano de governo dos senhores fala também sobre posto de saúde, unidade de saúde funcionar 24 horas, mas somente durante a alta temporada. Por que não o ano todo? Veja bem, na alta temporada, Guarapari, nós temos uma população de 125 mil habitantes. E no verão, essa população sobe para 700 mil, 900 mil habitantes. Então, a gente vê uma necessidade
de a gente implantar em alguns postos de saúde o atendimento 24 horas. Por quê? Para a gente tentar desocupar os PAs, né? Tentar amenizar o fluxo do PA. Então a gente criaria esses postos de saúde 24 horas para dar o suporte melhor para a população, porque no verão o fluxo aqui é muito grande. Né? Hoje as unidades de saúde funcionam até às 16 horas. O morador também precisa de uma extensão. O que vocês acham da extensão do horário das unidades de saúde o ano inteiro? A primeira proposta seria no verão, mas a gente pode pensar também de dar continuidade o ano todo. Seria bem interessante, sim. E nós recebemos uma pergunta do telespectador morador da Praia do Morro, chamado Átila Oliveira, para o candidato Cacá Machado. O senhor pretende fiscalizar os imóveis para atualizar a cobrança do IPTU? Já não é muito caro o que pagamos hoje? Veja bem, tem que ser tudo regulamentado, né? Guarapari é uma cidade, não vou falar só da Praia do Morro, mas Guarapari é uma cidade que tem vários imóveis que não são regulamentados. Você, na região de... Hoje vou te falar do Alberto Simonari, não tem nada regularizado. Setiba, Una. Então, isso é importante até para o município, né, fazer esse cadastramento desses imóveis. Né? Eles passam a existir, passam a ter alvarás de licença, alvarás sanitários, isso é importante. Até para o comércio local é importante. Olha só, candidato, uma coisa que chamou a atenção da gente aqui também foi que o plano de governo do senhor é um dos únicos que fala sobre investir em procedimentos de ligadura nas mulheres, principalmente em mulheres de situação de rua. Por que vocês acham tão importante investir nisso aqui em Guarapari, levando em conta que quem pode fazer são mulheres a partir dos 25 anos e com pelo menos 2 filhos vivos? A gente vê um crescimento muito grande da população de rua de Guarapari. Então nós temos que ter um plano para que a gente tente minimizar, porque Guarapari não pode ficar como está, essa população de rua, cada dia que passa aumenta. Hoje você passa em Muqueçaba ali, agora nesse momento você passar debaixo a pracinha de Muqueçaba, você vai ter tantos moradores de ruas que você não consegue passar. Então, veja bem, a gente tem esse plano, esse planejamento, né, de fazer, porque até se a mulher está na rua, a gente tenta levar para casa de passagem, tenta a recuperação dela. E se ela quiser, também fazer esse procedimento, será feito, porque você minimiza vários problemas, né, principalmente de crianças abandonadas. Mas Guarapari hoje só atende a saúde básica, né? Não tem média complexidade. E aí essa seria uma atribuição hoje do governo do estado. Como fazer isso, sendo que não é atribuição do município ainda? Através de parcerias, né? Você pode fazer uma parceria com o governo do estado. E aí teria orçamento para isso? Sim, teria orçamento para isso. Muito bem. Bom, o plano de governo também prevê a implantação de um polo gastronômico. Esse polo gastronômico seria somente em alta temporada? Seria onde? Como é que seria viável? Não, o polo gastronômico seria o ano todo, né? Isso é interessante porque a gente dava mais ênfase no turismo de Guarapari. A gente tem um turismo tão precário, né? A gente tem que fazer nosso dever de casa aqui em Guarapari em relação ao turismo. Nós temos que profissionalizar o turismo. A gente trazendo esse centro gastronômico, a gente daria uma visibilidade maior, traria mais eventos para Guarapari. Existe um local, candidato? Não, o local a gente nós vamos se reunir com os atores, né? Com comerciantes, lojistas, né? Para a gente definir o local. A gente precisa definir um local que seja bom, seja estratégico para que a gente faça esse centro gastronômico. Para finalizar essa pergunta, a iniciativa seria trazer o turismo aqui para o ano todo? Isso? Sim. Ok. Ainda no turismo, o plano de governo de vocês fala sobre a criação de um pier para grandes embarcações aqui em Guarapari. Seria para cruzeiro? Como é que seria isso? E Guarapari tem estrutura para fazer e também para receber esse tipo de embarcação? Então, essa pergunta é bem interessante. Guarapari, o Gedson, enquanto secretário de Turismo do Estado, ele esteve conversando com 2 grandes empresas, né, que fazem esse transporte.
de navios, né? Então, de turismo. Então, para você conseguir o desembarque em Guarapari, você tem que trazer um pier, né? Tem que fazer um pier, lógico, né? Essa empresa seria responsável por fazer o pier, né? Para fazer esse baldeamento, né? Porque o Guarapari ele tem incidência do vento nordeste. Então, no final da Praia do Morro, balança muito o navio. Já foram feitos, já vieram pessoas aqui em Guarapari, analisaram e falaram que o Guarapari ele não é propício por causa do vento nordeste. Mas ali no final da Praia do Morro você tem como fazer um pier, sim, para atracar o navio, né? Para fazer esse embarque e desembarque de pessoas. Seria a empresa que faria esse pier, essa logística. Mas aí são grandes embarcações. A Praia do Morro consegue receber ali, não teria nenhum risco para os banhistas da Praia do Morro receber grandes embarcações? Mas seria mais no final da Praia do Morro, no Morro da Pescaria, mais para o final do Morro da Pescaria. Então, com estudos realizados, não teria problema algum. Muito bem, vocês falam também sobre a implantação de um novo aeroporto aqui para Guarapari. E aí, em qual local seria esse novo aeroporto, levando em conta que Guarapari já tem um local, a construção, um terreno em que está destinado para a construção de um aeroporto que fica lá em Setiba? Veja bem, já tem sim esse terreno lá em Setiba. A gente usaria esse aeroporto para turismo, para aviões de pequenos porte, né? Não teria lá em Setiba? Poderia ser sim, Setiba. Lá, esse terreno de Setiba, na realidade, ele tem um problema ali que esbarra em algumas... área de preservação ambiental. E aí fica nesse impasse. Como manter lá? Aí nós teríamos que ter a liberação dos órgãos competentes, né? Para fazer esse aeroporto, né? A gente teria que ter todas as liberações dos órgãos competentes. Então, o plano de governo mantém Setiba mesmo com essa preservação? Sim, mantém Setiba. Muito bem. Candidato, o plano de governo cita muitos projetos, mas nem sempre entra em detalhes, como, por exemplo, o projeto Internet para Todos. Pode detalhar um pouco mais para a gente? Várias cidades, como Vitória, como Colatina, já tem esse programa Internet para Todos, né? Porque a população, nem toda a população tem acesso à internet. Então, você fazendo esse programa, todos terão acesso à internet e é bem legal, né? Porque a internet hoje, todos, né, nós precisamos, nós não vivemos mais sem internet. Mas aí na prática, como garantir internet para todo mundo? Como é que seria na prática? Seria, você traz uma empresa especializada, e você faria um convênio, né, e liberaria essa internet para todas as pessoas, né? Por exemplo, no centro de Guarapari, você passa no centro de Guarapari e você tem uma internet liberada. E aí no centro aí a população, os moradores do centro poderiam usar também? Sim, poderiam usar também. Muito bem. Uma das propostas das chapas dos senhores é sobre a Casa do Negro. Pode explicar melhor essa proposta? A Casa do Negro, né? Porque a gente tem que trazer cultura, né? Isso é cultura. Então é interessante a gente ter uma Casa do Negro para a gente fomentar essa cultura. Então, e trazer as afrodescendentes, negros, né? Isso tem uma cultura, tem uma história muito bonita. Então a gente trazer isso para aflorar na população, para a população também conhecer a história dos negros em Guarapari. E já na questão do déficit de água, vocês falam em melhorar a captação e o tratamento de água, mas não entra em detalhes de como resolver, por exemplo, a falta de água no verão. Existe algum planejamento sobre isso? Veja bem, o governo do estado agora, ele está trazendo água para Jabuticaba e para Andano. Então, sim, tem possibilidade, sim, de abastecimento de água em Guarapari. E isso já foram realizados estudos, né? E Guarapari hoje no verão não falta água como se faltava anos atrás. Melhorou bastante esse problema de água aqui em Guarapari. Já seria o suficiente, então, para resolver o problema de falta de água, né, que acontece praticamente
em todo o verão aqui na cidade? Veja bem, Guarapari, nós temos duas situações. Nós temos uma população de 125 mil habitantes e no verão vai para 700, 1 milhão de habitantes. Então, é bem difícil você gerir isso aí. Há momentos que falta água, sim, mas a gente tenta de todas as maneiras preservar isso, não ter falta de água, né? Então, o governo do estado está investindo no Guarapari, como levando água para Jabuticaba, né? E trazer água também para a Praia do Morro. Isso é interessante, acabar com essa falta de água no Guarapari. Uma das propostas da chapa do senhor fala sobre ampliar o programa do governo do estado Caminhos do Campo, que é sobre a pavimentação de estradas rurais. Ampliar para onde? Quais localidades? Isso, para quais comunidades iria ampliar? Olha, o governo do estado tem uma previsão de um orçamento de 23 milhões para a pavimentação e asfaltamento do interior do estado, do interior do município de Guarapari. Agora é sentar e definir quais localidades. Mas essas localidades desses 23 milhões já devem estar definidas pelo governo do estado. E aí ampliaria com o orçamento do município para mais qual? Veja bem, ela não está definida ainda pelo governo do estado. Você tem esse investimento lá na gaveta do governo do estado, mas o município de Guarapari não tem relacionamento com o governo do estado. Então esse projeto está parado no estado. Falta vontade política para que isso aconteça. Então o projeto é dar andamento ao projeto do governo do estado. Positivo. Muito bem, estamos chegando ao final da série de entrevistas, com a entrevista da noite com o Cacá Machado. E aí, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais e falar diretamente com o seu eleitor. Ok, então vamos lá. Guarapari passa por um momento histórico, um momento de mudança. E essa mudança é Gédison Merizio. Por que eu falo que Gédison Merizio é melhor para Guarapari? Gédison, ele gosta de pessoas, Gédison tem o melhor plano de governo, Gédison anda e conhece a cidade de Guarapari, e Gédison é candidato do governador do estado. Então, nós precisamos hoje ter um gestor que tem relacionamento com o governo do estado. Isso o Gédison tem, o Gédison provou que tem capacidade. Ele foi o vereador mais votado de Guarapari, criou a lei da ficha limpa, foi subsecretário de estado e secretário de estado. Então, Guarapari precisa mudar, precisa de um rumo diferente. Nosso turismo precisa alavancar. Nós não podemos só viver mais de turismo em Guarapari. Nós precisamos, sim, de Guarapari, de gerar emprego para Guarapari. Porque nós temos hoje um déficit muito grande de geração de emprego em Guarapari. E nós temos que atrair empresas, nós temos que gerar emprego para Guarapari. Uma outra situação bem importante, que eu queria deixar bem claro, nós somos os únicos candidatos que podem e vamos entregar o hospital de Guarapari, porque nós temos relacionamento com o governo do estado. Só nós que podemos entregar o hospital de Guarapari. Isso é uma honra para nós, para o nosso mandato, entregar o hospital de Guarapari funcionando para a população.